Olá, seja bem-vindo. Vamos tratar hoje de movimento retilíneo. Vamos começar? Então vamos começar a dar uma olhadinha em cinemática. Mas nós vamos restringir o movimento a uma única direção por enquanto. O movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é aquele que ocorre com velocidade constante. Já sabemos que a velocidade média é dada por essa definição aqui, deslocamento por intervalo de tempo, utilizando como referência um eixo x. Então, ΔX é o deslocamento, a diferença entre a posição final e inicial ao longo desse eixo. E ΔT é um intervalo de tempo. Uma outra definição útil para a gente é o de velocidade escalar média. Nela, eu conto todo o caminho percorrido, enquanto que na velocidade média só interessa a distância do ponto final e inicial, na velocidade escalar média eu tenho que contar todo o caminho percorrido, dividido pelo tempo. Então isso define essa forma de medir, de quantificar a rapidez chamada velocidade escalar média. Uma outra forma de quantificar a rapidez é através da velocidade instantânea, que é o limite de ΔX quando ΔT tende para zero. Nós pegamos um intervalo de tempo muito pequeno, que tende para zero. Então isso define a velocidade instantânea, que acaba recaindo em uma derivada. Então a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, velocidade instantânea. E como a velocidade no movimento retilíneo uniforme é constante, essas três velocidades acabam sendo iguais, porque elas não mudam ao longo do tempo. Então eu não preciso diferenciar uma velocidade da outra, e vou chamar tudo simplesmente de velocidade v. Se eu fizer um gráfico de posição por tempo, eu vejo que, para que a velocidade se mantenha constante, esse gráfico tem que ser formado por uma reta inclinada. No instante de tempo inicial, t0, eu tenho a posição inicial do objeto ao longo do eixo. O objeto está se movimentando ao longo desse eixo x aqui. E aqui eu estou comparando as suas posições com o tempo. Então, no instante zero, a partícula ocupa a posição x0. E em um instante posterior, t ocupa uma posição x. Então, isso aqui é a função que me dá a posição em relação ao tempo. Como se trata de uma reta, eu posso utilizar a equação reduzida da reta para descrever essa curva, que é uma reta. Então, y igual a mx mais n, onde o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Então, eu vou fazer uma substituição, porque sabemos que o coeficiente angular ele fornece a velocidade quando eu tenho o gráfico de posição por tempo. E o coeficiente linear, então, nos fornece a posição inicial, para quando o tempo for zero. Então, o coeficiente angular me dá a velocidade do objeto e o coeficiente linear me dá a posição inicial. No lugar da variável y, eu coloco a posição x, que está ocupando aqui o eixo vertical. No eixo horizontal, que seria o eixo x, da variável x, eu coloco o tempo t. Então, fazendo essas substituições, eu obtenho essa expressão, x é igual a x0 mais vt, que é a equação do MRU. Quando eu tenho o caso de aceleração constante, a aceleração média e a aceleração instantânea, elas são iguais, eu não preciso diferenciá-las. Nesse caso, eu tenho o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Se eu colocar essa relação da velocidade em função do tempo, eu obtenho, por MRUV, uma reta. Então, a gente nota aqui que no instante de tempo zero, eu obtenho a velocidade inicial do objeto. Para um instante de tempo posterior t, eu obtenho sua nova velocidade. Então, essa reta ela é composta por uma função linear. Então, eu vou utilizar novamente aqui a equação reduzida da reta, onde eu faço a identificação da coordenada y como sendo a velocidade, m é o coeficiente angular, que nesse caso é a aceleração, e x é o tempo. N será então o valor inicial da velocidade, o v0. Então, substituindo as informações aqui, eu obtenho essa expressão. Velocidade igual a aceleração tempo mais a velocidade inicial. Vou chamar provisoriamente isso de equação A. Sabemos que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, eu posso escrever essa igualdade na forma de uma equação diferencial. dx é igual a v dt. Então, para resolver essa equação diferencial, vamos então integrar a esquerda e a direita. Então, eu obtenho a integral de x0 até x, da posição inicial à final, de dx.
Isso vai ser a integral de 0 a t, o tempo inicial aqui estamos tomando como zero, de vt. A integral de dx é uma integral direta. Isso fornece x menos x0. Essa integral aqui, então, é um cálculo de área. Área é a primeira aplicação que a gente aprende quando tratamos com integrais. Então eu tenho aqui uma área. Essa área representa essa figura no gráfico. Então aqui a gente aprende uma coisa importante, que no gráfico velocidade por tempo, a área embaixo da curva fornece deslocamento. O valor da velocidade podemos jogar a expressão aqui destacado como expressão A. A velocidade igual a aceleração tempo mais velocidade. Eu posso colocar essa expressão aqui. Então, substituindo essa expressão, eu realizo essa integração. Faço essa integração em duas partes em separado. Então, eu quebro essa integral em duas. Eu tenho a integral de v dt mais a integral de at dt. Agora eu vejo na resolução dessa integral que v0 é uma constante, é uma condição inicial do movimento. A aceleração ela é constante, pois a gente está tratando de movimento retilíneo uniformemente variado. Então eu posso retirar as constantes para fora das integrais. E obtenho isso aqui. A integral de dt é uma integral direta. E a integral de t dt também é uma integral direta. Então, realizando essas integrais, a gente obtém que x menos x0 vai ser igual a v0t, que é o resultado dessa integral, mais a aceleração que multiplica t ao quadrado sobre 2, que é o resultado dessa integral aqui. Vamos chamar provisoriamente isso de equação B. Quando a gente olha o movimento, nós percebemos algumas variáveis. Deslocamento, velocidade, velocidade inicial, aceleração e tempo. Eu tenho aqui 5 variáveis. Para que o sistema possa ser resolvível, para que o sistema possa ser possível e determinado, então eu preciso também de 5 equações. Então a gente pode combinar a equação A e B e obter um conjunto de equações, que estão resumidos nessa tabelinha. Então a primeira equação, V igual a V0 mais AT, a gente nota nessa expressão que a variável ausente é o deslocamento x menos x0. Nessa segunda expressão, a gente percebe que a variável ausente é a velocidade final. Nessa terceira expressão, o tempo é a variável ausente. Essa expressão aqui é comumente chamada de equação de Torricelli. Essa quarta expressão aqui, a variável ausente é a aceleração. E a última, a variável ausente é a velocidade inicial. Como que a gente deve utilizar essa tabela? Sempre que eu tiver um problema que envolva MR e UV, e a variável ausente for, por exemplo, o deslocamento, ou seja, o exercício, ele envolve velocidade final, inicial, aceleração e tempo, mas ele não dá o deslocamento e não perde o deslocamento, eu resolvo diretamente por essa expressão. Se o exercício ele não dá o tempo e também não perde o tempo, então o tempo não está envolvido, eu uso diretamente essa expressão aqui. E assim para as outras expressões da tabela. Então, com isso, eu consigo resolver virtualmente qualquer problema de MR e UV com a aplicação dessa tabela. E outra coisa importante a respeito do gráfico, quando eu tenho movimento com aceleração constante, é que a posição e o tempo, um gráfico de posição por tempo, me fornece uma parábola, com concavidade para cima ou para baixo. A gente vê que essa expressão aqui, onde eu tenho a relação entre posição e tempo, é uma expressão quadrática. Então isso aqui me fornece uma parábola no gráfico de posição por tempo. O gráfico de velocidade por tempo fornece uma reta com inclinação. Uma reta com inclinação positiva ou inclinação negativa. E a aceleração fornece uma reta sem inclinação. Essa reta pode estar aqui em valores positivos ou negativos, mas tem que ser uma reta sem inclinação, paralela ao eixo do tempo. Esses são os gráficos característicos do MR-UV. Um caso especial do movimento retilíneo uniformemente variado é o movimento de queda livre. A gente entende o movimento de queda livre como sendo um movimento no qual a única força que atua sobre o corpo é a força gravitacional e mais nenhuma outra. Pela lei da gravitação universal de Newton, ela estabelece a força de atração entre duas massas. Então, Newton descobriu uma relação que existe quando aproximamos duas massas. Elas se atraem mutuamente. Essa é uma lei universal da natureza. Newton descobriu que essa força pode ser calculada através de uma constante, chamada de constante da gravitação universal,
pelo produto das massas dividido pelo quadrado da distância que separa as massas. Com isso eu tenho a força de atração gravitacional entre os corpos. Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então eu posso substituir essa relação aqui na expressão da força da gravidade. Então eu vou obter ma igual a g m sobre r ao quadrado. M é a massa de um dos corpos. Então, aqui quando eu aplico a segunda lei de Newton dos corpos, eu vejo que a massa desse corpo ela simplifica, porque eu tenho m de um lado e m do outro. Então simplifica e eu tenho aqui a aceleração, que é dada por g m sobre r ao quadrado. Quando a gente aplica essas expressões à lei da gravitação, normalmente a gente aplica na situação em que eu tenho um planeta e um pequeno corpo nas redondezas desse planeta. Então a aceleração que o pequeno corpo vai desenvolver, ela depende então da constante, da massa do planeta e da distância que separa esse pequeno corpo do planeta. Então com isso eu tenho a aceleração desenvolvida pela proximidade com o planeta. Na superfície de um planeta, então a gente chama a aceleração de g. A gente dá o nome de aceleração da gravidade e utiliza a letra g para diferenciar. Então, a aceleração da gravidade nas redondezas, ou na superfície de um planeta é dado por essa expressão aqui. Se for na superfície, a distância é o próprio raio do planeta. No caso da Terra, o raio é 6.371 km em média. A massa é 5,972 vezes 10 a 24 kg. Então eu posso substituir esses valores aqui para determinar o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então, com isso eu obtenho 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é o valor médio na superfície. Como depende da distância, esse valor de g ele sofre pequenas variações com a altitude. Mas na superfície, essas variações são muito pequenas. Então o g varia muito pequeno e a gente considera então como sendo constante. Se consideramos g constante, significa que estamos tratando com mRUV e eu posso utilizar todas as equações do mRUV nessa situação. Então, o g, a aceleração da gravidade, depende da altitude e da latitude, porque a Terra também está girando. Então, por exemplo, no cume do Monte Everest, a aceleração da gravidade vale 9,80 metros por segundo ao quadrado. Em Curitiba, 9,78, em termos de valores médios. Então vamos analisar o seguinte caso. Quando largamos um objeto, com que velocidade ele chega ao chão? Então, quando soltamos um objeto, ele já parte do repouso, com velocidade inicial zero. Vai ser submetido à aceleração da gravidade e chega ao chão com uma velocidade que eu quero determinar. Para isso, eu vou colocar como referência um eixo de coordenada y, vertical, voltado para cima. Esse eixo ele é arbitrário, eu escolho a sua orientação. Então, o objeto ele parte de uma posição inicial y0, como sendo h, e chega ao chão na posição final y0. Eu coloco o zero aqui porque eu meço a altura a partir desse ponto. É o zero da minha trena. Então, como que eu encontro essa velocidade? Como não foi dado o tempo de queda, eu vou partir da expressão que é independente do tempo. Então, a velocidade final é inicial, velocidade final quadrada, igual a inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração x menos x0, que é a expressãozinha da tabela que a gente tinha para o mRUV. Vamos agora adaptar essa expressão a essa realidade da queda livre. Então, no lugar de V0, eu coloco zero, porque o objeto é solto. A aceleração é menos a aceleração da gravidade, porque a aceleração ela se desenvolve para baixo. E eu coloquei a referência voltada para cima. Então, essa aceleração é contra o eixo. Ela entra negativa na expressão. No lugar de x eu coloco y, e no lugar de x0 eu coloco y0. Então, procedendo essa substituição, eu obtenho que a velocidade final ao quadrado vai ser 0 mais duas vezes menos g, que multiplica 0 menos h. Isolando a velocidade, eu obtenho então raiz de 2gh. Então, essa expressãozinha aqui é conhecida como velocidade de queda livre. E cuidado, como isso aqui é uma expressão pronta, você tem que lembrar que você só pode utilizar essa expressão se o objeto for solto a partir do repouso. Ele não pode ser arremessado para baixo. Se ele for arremessado para baixo, existe uma velocidade inicial diferente de zero. E essa expressão não vai mais dar certo.
Outra característica importante dessa expressão é que ela pode ser utilizada também na subida. Quando a gente arremessa um objeto a partir de um ponto baixo, ele chega em cima até o seu ponto de repouso, que é o ponto de retorno. Então, se você souber a velocidade com que você arremessou o objeto, você pode conhecer a altura. Ou, se você conhecer a altura com que o objeto atingiu, o seu ponto máximo, você pode calcular a velocidade de arremesso também. Quando largamos o objeto, quanto tempo ele demora para chegar até o chão? Então aqui nós vamos utilizar essa expressão. Vamos adaptar essa expressão para o nosso problema com o eixo Y aqui vertical para cima. Então, novamente, a velocidade inicial é zero, o objeto é largado, a aceleração vale menos g, x eu vou trocar por y, que vai valer zero, a posição final, e a posição inicial vou colocar y0, que é a posição h, a altura de soltura do objeto. Então, substituindo esses parâmetros nessa expressão, eu obtenho 0 menos h igual a 0 mais 1 meio de menos gt ao quadrado. Agora, limpando essa expressão, eu obtenho que h é igual a 1 meio de gt ao quadrado. Com isso, agora eu posso resolver para o tempo e escrever que o tempo de queda vai ser, então, 2h sobre g. Então, novamente, como isso aqui se trata de um caso especial, tem que ter um cuidado para utilizar. Que é o caso quando o objeto é solto e você quer o tempo que ele demora para cair. Também pode ser utilizado para o arremesso para cima. Então, se um objeto é arremessado para cima e atinge uma certa altura, qual que é o tempo que ele atinge essa altura? Também pode ser utilizada essa expressão. Mas, de qualquer forma, ou o objeto parte do repouso ou ele tem que chegar ao repouso. Daí podemos aplicar esses dois casos especiais. Em resumo, o movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, a velocidade média, a velocidade escalar média e a velocidade instantânea tornam-se iguais e não precisa haver distinção entre elas. A equação do MRU, que desenvolvemos aqui, então, x igual a x0 mais vt. Vimos também o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, no qual a aceleração é constante. Então, novamente, a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais, não há por que diferenciar. Chegamos também nessa tabelinha, para a gente aplicar em problemas envolvendo MRUV. Também analisamos o caso especial do movimento de queda livre. Então, na queda livre, adotamos o eixo Y para cima. Nada impede que o aluno adote um eixo Y para baixo, tomando os devidos cuidados de troca de sinal. Mas, como padrão, normalmente adota-se um eixo Y para cima. E com isso eu faço a substituição. A aceleração eu troco por menos g, x eu troco por y, x0 eu troco por y0, nas equações dessa tabelinha do MRUV. Então é isso, espero que tenham aproveitado, bons estudos e até uma próxima.